Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre fluidos, a gente vai começar os nossos estudos oficiais, ok? Então, no último vídeo a gente viu como é que a gente caracteriza nossas equações, então a gente vai utilizar muito a noção de densidade e pressão. Então, caso vocês não saibam o que é uma densidade e uma pressão, matematicamente falando, obviamente, eu convido vocês a verem o primeiro episódio. Hoje a gente vai começar a nossa primeira equação de fluidos. Ok, então um momento especial para vocês, é o começo do fim. Nossa primeira equação de fluidos. E, obviamente, o mais fácil, primeiramente, é considerar algo que está parado. Então, isso daqui não muda muito da mecânica. Na mecânica, a gente estuda objetos parados em repouso, ou que a gente chama em mecânica em equilíbrio, para começar, e depois a gente bota eles em movimento. E vai ser exatamente a mesma coisa para os fluidos. Então, o vídeo de hoje eu vou apresentar um pequeno estudo sobre fluidos em repouso. Ok, então a gente vai caracterizar como é que a pressão varia de acordo com a profundidade ou a altura, tá? Isso que a gente chama de estudo de hidroestática, muito importante, tá? Ele não é somente um caso escolar, tá? Então eu convido vocês realmente a entenderem como é que a gente raciocina, né? Como é que a gente caracteriza as equações, como é que a gente estipula elas, tá? Porque é algo que é utilizado nos dias a dia em várias áreas, tá? Então realmente é uma noção importante de hidroestática. Beleza? Então, o fluido em repouso a gente vai estudar. Então, eu tenho aqui um balde de água, tá? Água porque a massa volúmica da água, vocês sabem, tá? É 1000 kg por metro cúbico. Então, é um valor conhecido, tá? 1000 kg por metro cúbico. Vocês sabem que mais ou menos 1 litro igual a 1 quilo. Então, fica fácil, ok? A gente vai considerar um pequeno espaço, tá? De diferença de profundidade, tá? Então, quando eu falo profundidade é porque eu estou indo para baixo, quando eu falo altura eu estou indo para cima, tá? Isso é questão de vocabulário. Então, eu falo que a superfície da água está no nível y igual a zero, o vetor do y está indo para cima, ok? Y1 é o primeiro nível da nossa caixinha, e y2 é o segundo nível mais baixo do que y1, ok? Então, a gente vai isolar e a gente vai fazer um estudo de forças. Então, por enquanto, nada muda do que a mecânica normal, né? Então, a gente vai ver quais são as forças em jogo aqui, ok? Então, suponhamos que vocês têm uma caixa embaixo d'água, tá? Então, fisicamente, vocês entendem que vocês têm três forças, né, que está sendo submetida a essa caixa. A primeira, obviamente, é a pressão da água, né? Então, por exemplo, vocês botam a sua mão embaixo da água, vocês sentem que ela tem um peso um pouquinho a mais, porque vocês têm um pouco da pressão da água. Obviamente, quanto mais fundo, maior a pressão, ok? É o que a gente vai mostrar hoje no final. Então, aqui temos uma força para baixo, que eu vou chamar de F1. Ok? Então, é a força da água que puxa a caixa para baixo. Ok? Só que, como temos água embaixo e em cima, né? Então, temos água em cima que puxa ela para baixo, obviamente a água embaixo vai empurrar ela para cima. Ok? Então, vamos ter uma força também que empurra a caixa para cima. Obviamente, esse vetor é reto, né? Estou tentando fazer ele reto aqui. Então, temos uma força que puxa ela para cima, que eu vou chamar ela de F2. Beleza? E temos uma terceira força que puxa ela para baixo, que é o próprio peso da caixa. Então, quanto a caixa mais pesada, mais obviamente a força vai para baixo. Então, vamos ter uma força aqui, né? A força do peso. Então, mg. Beleza? Então, aqui escrevendo do lado, a gente vai ter então F2. F2 aqui. A gente vai ter F1 para baixo. F1 para baixo. Ok? E vamos ter mg também, que vai ser para baixo. Beleza? Então, obviamente, a gente supõe que esse objeto está em equilíbrio, né? Está estático. Então, para ter equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio das forças. Ok? Então, para ele se manter na posição, né, nessa posição que ele está, entre y e y2, obviamente F1 mais mg tem que ser igual a F2. F2 tem que compensar a força dos dois. Ok? Então, em equilíbrio, a gente vai ter que F2, obviamente projetado em y já, F2 vai ser igual a F1 mais mg. Ok? Então, a gente supõe que é uma caixa, né? Então, vocês sabem que a força pode ser expressa com a pressão. Vocês sabem que a pressão igual a uma força sobre uma área, tá? Então, uma pressão em pascais é newtons por metro quadrado, ok? Então, a gente considera que temos uma área H aqui e uma área A aqui e uma área A aqui. Então, temos F2, que é a força de baixo, ok? E F1, que é a força que vem de cima, tá? Então, a gente tem, se a gente substituir, a gente vai ter, então, a pressão 2 vezes a superfície A, né? Igual a P1. A gente supõe que a área entre cima e embaixo é a mesma área, né? Pelo desenho a gente vê aí, certo? Então, temos P1
vezes A, ok? Mais mg, ok? Como é que a gente caracteriza esse mg? Eu quero ter uma relação com massa volúmica, eu quero ter uma relação com pressão, com área. O que a gente pode fazer? Bom, vocês sabem, né, de acordo com o vídeo anterior, que m igual a ρv. Né? Então temos a massa volúmica, né? Então a nossa densidade aqui vezes o volume vai dar uma massa. Quilogramas por metros cúbicos vezes metros cúbicos dá quilogramas. Ok? Agora o volume seria o quê? O volume nada mais é do que a área, né? Se a gente considerar aqui esse objeto aqui, é a área vezes uma altura. Né? Então é uma área vezes uma distância, metros quadrados vezes metros. Ok? Então a altura aqui seria o quê? A altura aqui seria y1 menos y2. Ok? Porque a gente não começa em zero, então a gente começa em y1, a gente quer caracterizar uma altura até y2, então a altura é y1 menos y2, porque y2 é menor do que y1, ok? Vezes uma área, tá? Então a gente vai ter que temos P2 vezes A igual a P1 vezes A, mais, e a gente substitui. Então M é ρV, né? Então temos ρg vezes o nosso volume, então vezes uma área, vezes a diferença. Então y1 menos y2. Ok? Então, vocês veem que a gente pode simplificar por A. Então, a gente tira esse A, tira esse A, tira esse A. Então, temos a equação final, que é a pressão no ponto 2 igual a pressão no ponto 1 mais ρg vezes y1 menos y2. Ok? Então, temos aqui a nossa expressão que a gente queria, a expressão da pressão de acordo com a profundidade. Ok? Então, se a gente quer caracterizar a pressão no ponto 2, a gente tem que conhecer a pressão no ponto 1, né? Obviamente a massa volúmica da água a gente sabe, a densidade a gente sabe, G a gente sabe, e saber a diferença de altura. Ok? Então a gente tem uma expressão simples para pressão, de acordo com a profundidade. Né? Obviamente, se a gente considerar umas condições iniciais, então, por exemplo, se a gente falar que y1 igual a zero, então, por exemplo, a gente considera que y1 está na superfície, né? Temos que a pressão na superfície é a pressão da atmosfera, então a gente chama normalmente de P0, tá? A pressão da atmosfera, então é, mil, é 10, 33,25 pascais de cabeça, né? Ou 1013,25 hectopascais. Ok? Então é uma unidade que vocês vão ter no exercício, tá? É um valor que vocês vão ter, ou vocês conhecem, ou vocês vão ter. Tá? Então a gente chama ela de P0, né? A pressão da atmosfera. E se, por exemplo, a gente considerar que y2 igual a menos h, então a gente desce de menos h, então a gente está numa profundidade de h metros, ok? E P2 a gente chama da pressão P que a gente quer achar. Essa expressão aqui se torna bem mais simples, se torna aqui então a pressão que a gente quer achar P, igual à pressão da atmosfera, P0, mais ρgh. Ok? E assim a gente caracteriza a pressão na profundidade que a gente quer, de acordo, obviamente, com a pressão da atmosfera, que normalmente é mais fácil do que uma pressão P1. Beleza? Então vamos ver uma aplicação direta do que a gente acabou de fazer, ok? Então a importância disso, a gente consegue estimar a densidade de outro líquido. Então, por exemplo, a gente conhece a densidade da água, a gente quer estimar a densidade do óleo. Né? Vocês sabem que o óleo ele é mais denso do que a água. Né? Então, obviamente, eles não são misturáveis aqui, né? Se vocês já fizeram a experiência tipo o manual do mundo mesmo, da torre de cores, vocês veem que dependendo da densidade do líquido, a gente consegue fazer uma torre de diversas cores. Ok? Bom, vamos lá resolver o exercício corrigindo, tá? O óleo é menos denso do que a água, eu falei besteira, o óleo é menos denso que a água, mas o fato deles não misturarem é verdade, ok? Então vamos fazer isso. Então a gente quer caracterizar a densidade do óleo utilizando a equação que a gente acabou de ver, ok? Então primeiro vamos partir da água. A gente conhece a densidade da água, então é muito mais fácil expressar uma equação, né, utilizando a densidade da água, ok? Primeiramente, eu quero calcular esse ponto aqui. Por que eu quero calcular esse ponto aqui? Porque o óleo ele chega até esse ponto aqui. Né? Como eles estão na mesma altura, a pressão depende da altura. Né? Se a altura for a mesma, a gente tem aqui exatamente a mesma pressão. Ok? Então eu quero calcular a pressão de água nesse ponto aqui. Ok? Então a pressão interior, ok? Vai ser igual então à pressão externa. Então aqui para fora o tubo é aberto, né? Então temos a pressão atmosférica P0 aqui, ok? Vamos ter então P0 mais a densidade da água, então eu vou chamar de ρA, vezes G, vezes a diferença de altura. Então a altura aqui, né, entre a superfície da água e o ponto, é simplesmente L. Então temos ρAGL.
ok? Agora eu vou considerar a mesma equação nesse ponto aqui. A gente sabe que isso também vai ser a mesma pressão, então vai chamar de P interior. Então vamos ter P interior, que é igual então a P0 também, né? Porque o tubo é aberto desse lado, então temos a pressão atmosférica, ok? Mais ρx, tá? Então que eu vou chamar da densidade do nosso óleo, ok? Vezes G, vezes. E qual que é a altura aqui? A altura aqui é o nosso L mais o nosso D, ok? Então vocês veem que o óleo é um pouquinho maior do que a água, mesmo que o meu desenho é bem feio, né? A parametrização fica bem clara aqui. Então a altura aqui seria L mais D, ok? Como eu falei para vocês, a pressão aqui é a mesma, então a gente consegue igualizar essas duas, ok? Então vamos ter que P0 mais ρAGL igual a P0 mais ρx GL mais D, tá? Então a gente quer ρx, então vocês só isolam ele, tá? Então depois de cálculo feito, vocês vão ter que ρx igual a ρ água vezes L dividido por L mais D, ok? Então vocês veem que muitas coisas se simplificam, tá? E depois eu teria que dar o valor para vocês, tá? Então se, por exemplo, vocês tentam aí na calculadora, eu vou dar o valor para vocês que eu não dei. Então temos L que é igual a 135 milímetros e temos D que é igual a 12,13 milímetros, ok? Obviamente ρ é 1000 kg por metro cúbico mais ou menos, tá? Eu vou escrever aqui, então ρ igual, o ρ da água é 1000 kg por metros cúbicos, mais ou menos, ok? Então vamos ter que a densidade do óleo igual a 915 kg por metros cúbicos, ok? Então corrigindo, né? Então vocês veem que a matemática é muito importante, corrigindo o que eu falei errado, né? A densidade do óleo é menos densa, né? O óleo é menos denso do que a água, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.